Oi, meus amores, bem-vindos a um novo vídeo do canal Descomplicando Economia e Finanças. Paloma, por que você está falando o nome do canal? Que é para vocês se lembrarem se vocês estão inscritos nesse canal lindo e maravilhoso que eu faço para vocês e por vocês. Porque se você só está assistindo os vídeos, eu já te agradeço e muito. Se você está dando aquele like, te agradeço mais ainda. Agora, se inscrever é fundamental. Para quê? Para o crescimento desse canalzinho, para a gente poder difundir o conhecimento de economia para todos os lugares desse mundo que falam português. Como todo vídeo, esse vídeo não seria diferente. Nós temos caneca! Gente, hoje nós temos participação especial dela, Princesa Leia. Gente, essa mulher, né, guerreira, topzera, que nem eu, super me inspira. Beijo no ombro. Vamos lá? Vamos entender o que é economia. Esse bicho que tem sido personificado por várias pessoas. Do tipo, que morram CNPJs, que morram CPFs. Para com isso, gente. Estou pegando a ciência social aplicada mais linda desse mundo e colocando num buraco sem sentido algum. Então, vamos lá. Ciência social aplicada que estuda o indivíduo e a sociedade, visando identificar como eles empregam os recursos, que normalmente são escassos, de uma forma a produzir os bens e serviços para distribuir da melhor forma entre as pessoas e os grupos da sociedade, tentando satisfazer as necessidades humanas. Vamos aos conceitos chaves dessa bagaça. Primeiro, escolha. Gente, cada escolha é uma sentença. Não tem jeito. Você escolheu uma coisa, você abandonou todo o restante, tá? Outra coisa, escassez. Eu sei que a gente prega muita abundância, que é fundamental a gente não pensar na escassez. Mas existem alguns recursos que são extremamente escassos. Tipo, recurso natural é uma coisa escassa, gente. Então, a gente precisa entender quais são os recursos e se eles estão escassos ou não na sociedade, porque isso faz toda a diferença para distribuí-los. Show? Outra coisa, necessidade. Gente, o que você quer hoje é o que você queria ontem? Não necessariamente. E isso é o maior pepino no estudo da economia. Por que eu tô falando isso? Porque saber entrar na cacholinha de cada um de vocês e descobrir as suas necessidades e fazer com que eu consiga de alguma forma atendê-los é uma luta diária para qualquer economista. Continuando. Como eu disse, a gente vai tentar produzir com esses fatores que são limitados e, no final das contas, a gente vai tentar distribuir da melhor forma possível. Paloma, mas você já falou da desigualdade de renda que existe nesse país. Claro que tem, meus amores, mas eu não disse que a gente consegue fazer o que a nossa profissão diz em plenitude. A gente tenta. Não quer dizer que a gente consiga sempre. Então, o que a gente busca? Resolver o que a gente chama de problemas econômicos fundamentais. Então, eu faço o seguinte. Primeiro, eu vou descobrir o que e quanto produzir. Depois, eu vou descobrir como produzir. Para, por último, eu descobrir para quem eu vou produzir. Gente, você teria que fazer isso para cada bem? Sim! Pensa, gente. Aqui, ó. Ó, o bacon voador hoje. Hoje tem bacon voador. Por quê? Porque eu tô com vontade de comer bacon. Então, eu resolvi falar sobre o bacon voador. Como vocês podem ver, o bacon, para mim, é uma coisa espetacular, é vida. Eu vou comprar até aquela camisa, bacon é vida, tá? Vou gravar um vídeo com bacon é vida para vocês. Mas tem gente que não gosta de bacon, então eu vou produzir bacon para quem gosta de bacon. Para quem não gosta, eu não posso produzir bacon. Então é como se eu fizesse isso para cada um dos produtos em sociedade. Paloma, está muito difícil. Sim! Mas a gente tenta, de novo. O economista está aqui para tentar e a gente é insistente, tá? E aí a gente precisa entender que a gente tem dois sistemas econômicos só vigentes. E às vezes as pessoas ficam confundindo, misturando economia na política. Para com essa vida! Economia, economia, política, política. A gente tem o sistema econômico capitalista, ou chamado de economia de mercado, e o sistema econômico socialista. Paloma, é só essa divisão? Sim. Existia um tempo atrás uma divisão em relação a sistema econômico híbrido, mas não é muito reconhecido pela nossa profissão, não, gente. Então, tipo, acho que a gente deve ficar só com os dois. Qual é a diferença? Quem detém os meios de produção? No sistema socialista, a gente está falando quem detém os fatores de produção é o Estado, e no capitalista
está na mão dos capitalistas. Não estamos entrando em trâmites políticos novamente. Paloma, mas aí, deixa eu entender, tem como ter os dois funcionando junto? Claro que não. Ou a gente tem a produção na mão do Estado ou na mão do capitalista. Ponto, acabou. Vocês conseguem ver algum lugar do mundo que tenha plenitude no sistema socialista? 3, 2, 1, pensa aí. E ficou difícil, né? Vocês começam a pensar, a China. Não, mas a China é socialista. Não, mas ela é capitalista pra caramba quando fala de economia. Gente, vocês vão dar uma bugada aí, vai dar aquela tã do Windows, aquela tela preta arrumada e vocês não vão conseguir achar um em plenitude. Voltar pro socialismo é possível? Como é que você se sentiria se tirassem o seu capital da sua mão? Eu acho que não muito bem. Mas sigamos. Existe um conceito em economia que chama curva de possibilidade de produção. Essa aqui, ó. Nossa, a Paloma tá pequenininha, por que você não usa aquele recurso? 1 minutinho e... separa a tela! Ah, garota, eu tô ficando boa nisso. Então, gente, como vocês podem ver, desse lado, a gente tem a curva de possibilidade de produção. E aí vocês estão observando essa curvinha azul aqui do lado. Essa curvinha azul é a curva de possibilidade de produção. O que ela faz? Ela mostra a capacidade máxima de produção, dado pleno emprego de recursos em determinado período do tempo. Por que o pleno emprego de recursos que se dispõe, gente? Porque, afinal de contas, pode acontecer de uma nova tecnologia surgir, pode acontecer uma série de coisas. Então, eu tenho os recursos atuais e eu preciso saber qual é a minha capacidade máxima de produção. Eu tenho 2 pontos que vocês estão observando, um interno à curva, que é o ponto A, que é o ponto que a gente chama de subutilização de recursos. Paloma, o que você quer dizer com isso? Cara, nesse ponto eu poderia estar produzindo mais, mas não estou, por uma questão de escolha de quem está produzindo. Então, em períodos recessivos, essa curva de possibilidade de produção, ela tende a entrar e cada vez mais para a origem, para o 0,0. Mas a gente tem um ponto externo à curva, que é o ponto D, que está falando o quê? É uma combinação impossível. Eu gostaria de produzir naquele ponto, mas eu não tenho recursos para. Então, isso a gente diz que é uma combinação impossível. Beleza? Paloma, qual o motivo do formato da curva ser assim? A curva é desse jeito porque existem custos de oportunidade. Paloma, o que é isso? Cara, o fato de eu escolher produzir X e não Y implica num custo. Então, assim, matematicamente, para representar esse custo, é esse formato. Show? Junta! Paloma, eu vou ficar restrito para sempre nessa curva de possibilidade de produção? Claro que não, meu amor, porque o mundo, graças a Deus, dá voltas e mais voltas. Então, quando eu tenho deslocamentos para fora em direção ao ponto D, isso quer dizer que eu estou tendo um crescimento econômico. Se eu estiver tendo deslocamentos em direção ao ponto A, ao 0,0, que são pontos internos à curva, a gente está passando por períodos de recessão. Bem-vindos ao nosso Brasil varonil, que está com a curva entrando cada vez mais. Sim, rolou um assovio em homenagem ao meu querido aluno Lucas. Garoto, arrasou! E aí, vamos aos tipos de bens existentes nessa economia linda e maravilhosa. Primeiro tipo de bem. Bem de capital. É aquele bem que é utilizado na fabricação de outros bens, mas não sofre desgaste total. O que eu quero dizer com isso? Máquinas e equipamentos. E aí, para quem assistiu o meu vídeo anterior, foi por onde o JK começou o plano de metas, meus amores, trazendo máquinas e equipamentos para tentar fazer com que a gente tivesse uma indústria nacional. Segundo tipo de bem, bens intermediários. São bens utilizados na produção de outros bens, mas que sofrem desgaste total. O desgaste total que eu estou falando seriam exemplos como aço, cimento. No final do processo produtivo, eu tenho um carro e não chapas de aço grampeadas, coladas. Sei lá como é que faz carro, gente. Outro tipo de bem que a gente tem é o bem de consumo, que pode ser durável e não durável de acordo com a durabilidade dele. A gente acaba dizendo que é 1 ano, tá, gente? A diferença do durável para não durável.
Eles são bens que estão disponíveis na economia para atingir e atender as necessidades humanas. Então, o bacon voador que vocês viram há pouco tempo atrás, é um bem de consumo não durável. Show? Paloma, mas os bens podem rodar e serem coisas diferentes? Sim, depende em que ponto do processo produtivo ele está. Por quê? Existe um outro bem chamado bem final, que é aquele que está no final do processo produtivo. Então, vamos dar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula e que super funciona. O ovo. Quando o tiozinho tá passando com o carro do ovo falando 30 ovos a 10 reais, o ovo já saiu da galinha, de dentro dela, e está ali disponível para o consumo. Então, você foi ali, comprou no tio do ovo, um bem final para ele, que está no final do processo produtivo, e para você, um bem de consumo não durável. Você guardou na geladeira. Daqui a 3 dias vou fazer um bolinho, porque bolo no finalzinho da tarde com café é um espetáculo. Então, o que você vai fazer? Você vai quebrar esse ovo e fazer uma receita de bolo. Esse ovo entrou no processo produtivo como bem intermediário, porque o bem final do seu processo produtivo será o bolo. Então, como eu disse, dependendo do local que ele está, papéis diferentes ele irá assumir. Existem os demais fatores de produção, que podem ser os recursos humanos, porque afinal de contas eu acho que a gente não tem uma varinha para falar assim, bolo, faça-se. Eu acho que não, mas se alguém tiver aí que funcione, que não seja aquela igual a minha, pode mandar aqui para casa. Eu deixo um comentário aqui dizendo, quero o seu endereço que eu vou te mandar uma varinha mágica. Tô topando. E a gente tem a terra, e é óbvio que temos tecnologia, temos capital, precisamos entender. E aí a gente chega numa coisa que é um conceito que todos vocês têm que entender, que é o fluxo circular da renda. Meus amores, o que é o fluxo circular da renda? Meu Deus, Paloma! O que é isso? Vamos lá. O fluxo circular da renda se divide em 2 etapas. Uma é o fluxo real e a outra é o fluxo monetário. Então, divide a tela. Como vocês podem ver aqui ao lado, nós temos o fluxo real sendo composto por 2 agentes, empresas e famílias, e 2 mercados, bens e serviços e fatores de produção. Paloma, como que isso funciona? Simples, gente. Eu tenho as empresas ofertando bens e serviços e demandando fator de produção. Do outro lado, eu tenho as famílias demandando bens e serviços e ofertando fator de produção. Chegamos ao nosso fluxo real. Paloma, mas aí a gente trabalha de graça? Como é que funciona isso? Gente, o fluxo real, ele é só correspondente a esse movimento de oferta e demanda dos fatores de produção, dos bens e serviços nos 2 mercados, pelos 2 agentes. Quando a gente fala do fluxo monetário, que é esse que está aparecendo agora, é o fluxo de remuneração dos fatores de produção e pagamentos de bens e serviços. Quando a gente junta esse fluxo aqui, que vocês estão vendo, real, com o fluxo monetário, a gente tem essa figurinha linda que vocês estão vendo, que é a chamada de fluxo circular da renda. Beleza? Entendidos? Paloma, mas economia parece ser tão fácil. Gente, eu não criei um canal Descomplicando Economia se economia fosse um negócio mega descomplicado, né? É fácil, mas precisa falar com uma linguagem mais tranquila para todo mundo entender. Para isso estou eu aqui. Por último, para encerrar esse vídeo sobre introdução à economia como um todo, a gente precisa entender que existem argumentos positivos e argumentos normativos. Os argumentos positivos, eles não envolvem juízo de valor. Então, às vezes eu falo pobre, e aí vocês ficam, nossa, que feia, a Paloma chamou de pobre. Não, gente, eu não tô fazendo juízo de valor, eu tô me associando a um conceito de pobreza, que é aquele que tem determinada faixa de renda e é abaixo da média daquela cidade, daquele estado, daquele país. Eu não estou fazendo juízo de valor. Então, a maioria dos economistas utilizam argumentos positivos. Isso pode... Talvez seja por isso que a gente às vezes seja confundido com uma ciência exata. E não é. É só porque a gente usa argumentos positivos.
O contrário dos argumentos positivos seriam os argumentos normativos, que são aqueles que envolvem algum tipo de juízo de valor, que é o mais utilizado dentro das ciências sociais, da antropologia, e aí é outra vibe que eu não vou entrar aqui. Bom, esse vídeo foi para atender a demanda de um aluno querido que queria entender como é a economia, o que faz, tipo um episódio do Globo Repórter. Então, atendi ao seu pedido. Deixem aquele like maroto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, fui!